Muito bem. Então, hoje vamos dar início aí à nossa aula da disciplina de Programação Orientada a Objeto. Hoje estaremos trabalhando na seção 4.3 do nosso material, tá? Então, antes de iniciarmos a aula propriamente dita, vou apresentar para vocês o calendário com as nossas atividades. Vocês aí têm a relação, né? Essa atividade vocês já entregaram, já foi... Vocês entregaram no dia 31 de maio. Né? Temos aqui a próxima atividade para que seja enviada até o dia 11 de junho. E essas atividades aqui, a atividade objetiva 11 e 12, eu vou estar postando hoje na seção 4.3. E acredito que o roteiro prático 11 já foi postado. Está faltando postar também o roteiro prático 12, tá? Aqui está com as nossas possíveis datas de provas, né? Possivelmente a nossa prova oficial 2 ocorrerá no dia 17/6. Aqui aulas presenciais estavam vermelhinho aqui, mas não sei se vai se confirmar. Conforme a atual situação, acredito que não vai se confirmar. E nossa oficial aqui 17/6. Vocês estão ouvindo bem? Está travando a minha voz? Ou como é que está a situação? Eu estou ouvindo normal. Ótimo. Na segunda-feira estava minha voz aqui com o pessoal da outra turma e estava meio travando, né? Hoje está normal, né? Outra estava meio dando uns lag, agora está mais de boa. Beleza. Então tá ótimo. Então nós temos aqui as possibilidades. Aqui eu coloquei dia 29, mas na realidade pode ser 29 ou até dia 30, né? Mas tudo bem. Então as atividades eu vou estar postando lá no AVA, acredito que hoje estarei postando, para que você já tenha acesso a essas atividades que deverão ser enviadas até o dia 11 de junho. Tá? 11 de junho. Muito bem. Vamos continuar aqui. Hoje, então, a nossa aula, como eu mencionei, nossa aula 13, referente, então, à seção 4.3. Vocês que leram o livro, o material, essa seção trata de qual assunto? Alguém pode me responder? Acho que ninguém leu. Muito bem. Então, esta sessão trabalhará sobre coleções e arquivos. Então, estaremos trabalhando em cima de coleções. Coleções, o termo coleções, então, em que estaremos trabalhando, principalmente com as coleções que estão disponíveis dentro já do pacote Java lá, do pacote java.util. As coleções são estruturas de dados. Existe uma disciplina, acho que vocês não tiveram, chamada estrutura de dados, nas quais são estudados a pilha, lista, temos também lista encadeada simples, lista encadeada dupla. A parte de vetores, vocês viram na aula passada, os arrays, são os vetores, né? Então, essas coleções aqui estão vinculadas a essas estruturas de dados, tá? Então, já existem algumas configurações pré-definidas, né? Nesse próprio pacote Java aí, Java Útil, em que usaremos aqui para fazer as demonstrações dessas coleções. Só um minutinho. Muito bem, então vamos continuar aqui. Então, basicamente, as coleções que estaremos trabalhando, tá? São esses recursos que estão aqui disponíveis. Estaremos trabalhando com collection, só que a collection ela já é a interface vinculada a essas outras classes. Então, a collection dará suporte, estará aquele conceito de interface. A collection tem as assinaturas, né, que serão obrigatórias, que forem implementadas dentro do set, do queue e list, que são estruturas também que estaremos trabalhando, tá? Então, aqui, basicamente, as estruturas serão derivadas do collection e cada uma tem a sua característica, tá? Nós temos o set, uma característica principal aí, é que nós estaremos lançando informações nessa classe, e as informações não poderão ser
duplicados. Toda vez que lançarmos itens duplicados, elas serão automaticamente removidas, tá? Não será aceito o item duplicado, tá? O list é uma coleção ordenada que pode conter elementos duplicados. Então, quando a gente fala ordenada, o primeiro que entra, né, estará gerando uma lista e ficarão ordenados ali na sua saída. Nós temos o map. Esse map aqui é um interessante, vinculado a associar chave e valores. Este é o conceito map. Ele não pode também ter chaves duplicadas. O conceito map dessa classe é utilizar nos bancos de dados não relacional. Então, o banco de dados no SQL, que utiliza chave, valor, vem uma característica similar a essa classe map. E é uma coleção FIFO, né? First in, first out. Ou seja, o primeiro a entrar será o primeiro a sair. Então, ele modela uma fila de espera. Então, nesta fila, esse conceito de fila, o primeiro que entra na fila será o primeiro a sair da fila, tá? Então, basicamente, estaremos trabalhando com essas três, farei demonstrações e exemplos sobre essas 4 classes, né? O set, list, map, query, para que nós façamos nossos exemplos aqui dentro do Eclipse. Então, por favor, abram o Eclipse para que nós possamos fazer o primeiro exemplo. Acho que o Eclipse já deve estar aberto de vocês, né? Então, vamos fazer aqui o primeiro exemplo vinculado ao set. Estaremos trabalhando o primeiro exemplo, o set, e demonstraremos aí que neste objeto set, nós não podemos ter itens duplicados em nossa lista. Então, nós vamos criar uma lista de dados, e essa lista de dados não pode haver itens duplicados. O item duplicado ele vai remover automaticamente. Essa é a primeira coleção que estamos trabalhando, tá? Aqui está aberto ainda o exemplo da aula passada, vou fechar esses exemplos. Está fechado. Vamos abrir aqui, então, um novo projeto, tá? Todos já abriram o Eclipse? Você já abriu aí, professor, que não está aparecendo aqui para mim. Ah, então já vai carregar. Ele está com um pouquinho de dificuldade, mas já deve estar aparecendo aí, né? Apareceu? Agora foi. Ah, perfeito. Então vamos lá, vamos clicar em File, vamos abrir um novo projeto. Este projeto será a nossa aula 13, né? Então o primeiro que faremos ali será o set, um exemplo de set. Então o set é uma estrutura de dados que nós podemos armazenar uma lista, só que essa lista ela não aceitará registros duplicados dentro dessa lista, tá? Muito bem. Então estamos aqui com o nosso projeto. Vou adicionar aqui uma classe, a classe chamada exemplo, né? Muito bem. Aqui vamos colocar aqui o nosso static. E aqui vamos declarar o nosso objeto, tá? Esta classe set, só para que nós estejamos lembrando, ela é uma classe abstrata, tá? Ela necessitará de uma outra classe para que possamos instanciá-la, né? Então, nesse sentido, vou declarar aqui, primeiro fazer os imports, java.ut. util.set. Vamos também usar aqui uma classe física para instanciá-la, que será a resp. Perfeito. Então aqui, vamos lá. Então, declarei aqui o nosso set. Vou colocar aqui o objeto set, né, só para que façamos essa lista. New rest é o nosso construtor.
Muito bem. Então, definimos aqui nosso objeto. Agora, então, nós estamos trabalhando com aquele conceito que nós fizemos anteriormente dos arrays, né? Os arrays são aqueles vetores que podem ter uma dimensão, ou duas, ou três, ou n dimensões. Nós usávamos para armazenar dados. Essa classe set também serve para que possamos armazenar dados. Entretanto, esses dados que serão armazenados, eles não poderão ser duplicados, tá? Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos usar aqui o método add aqui para adicionar. E vamos colocar aqui, por exemplo, A. Vamos adicionar aqui o item B. Item C. E aí, vamos imaginar, estou armazenando essas informações dentro desse nosso objeto. E eu venho aqui e lanço novamente, por erro, né? Me equivoquei, e lanço novamente o item A. Lancei novamente o item A. Muito bem. O que nós faremos agora? Quando trabalhamos em cima de coleções, essas coleções, algumas delas, elas possibilitam o uso de uma classe chamada iterator. Essa classe iterator, a missão dela é fazer com que estejamos navegando em todos os componentes, todos os elementos que estão armazenados dentro deste objeto. Então, nosso objeto, nós armazenamos 4 informações, sendo que 2 delas iguais. Esse item A está igual ao primeiro lançamento do que o último ali também, o item A. Então, para que trabalhemos aqui com a possibilidade de estarmos visualizando todos esses itens, listá-los todos, né, em tela, eu vou então usar uma classe iterator, né, que ele tem esse recurso, para que eu possa estar navegando com todos os registros que estão armazenados nessa nossa coleção, aí nessa coleção 7. Então, vou lançar aqui, farei um outro import aqui, java.util. Iterator. Perfeito. Fizemos aqui. Vou criar um objeto iterator para que façamos a escrita de todos os elementos armazenados. Então, antes disso, eu vou escrever aqui os elementos. Só um momento, pessoal. Só um momento, estou aqui só registrando os alunos que estão já na aula. Professor, que sessão que é essa? Oi. Essa é a sessão 4.3. Beleza. Este exemplo não está no livro, tá? Eu estou fazendo um exemplo aí que não está no livro. Mas é referente à sessão 4.3 sobre... estamos falando sobre as coleções. E essa coleção 7, da classe 7, estou demonstrando o armazenamento dessa coleção e como navegar entre os registros dessa coleção. Muito bem, então, fizemos aqui o iterator. Vou colocar aqui, ó, relação dos itens... Opa! E aqui vou criar o meu objeto, tá? Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho mais para vocês poderem enxergar mais códigos, né? Muito bem. Aqui vou fazer aqui meu iterator set navegador. Só para falar que nós vamos navegar nos registros, né? Vamos passar aqui o objeto e
o método dele iterator. Ó. Vamos dar um set nele. Agora é só fazer um while. Este while eu vou navegar para frente, tá? Nosso iterator.hash next. Enquanto ele tiver registro para ir para frente, ele vai navegar. E aqui eu vou fazer a informação dele navegar aqui, apresentar os dados, tá? Set navegador next. Então, a missão deste código aqui é fazer com que... só um momentinho. Next string. Nossa missão, então, aqui... Armazenamos. Então, lembrando, nossa classe set, ela é uma coleção, podemos armazenar informações nela. E esta coleção não permite que estejamos lançando dados repetidos nessa coleção. Então, observe, nós lançamos aqui item A, isso aqui, o que eu estou armazenando na minha coleção, item B, item C, e lançamos novamente o item A. Em seguida, eu vou apresentar os itens que foram cadastrados. Quando nós usamos o iterator para que ele apresente todos os itens cadastrados um a um desses itens aqui lançados, nós iremos observar que ele vai desconsiderar um desses itens aqui, sabendo que eles estão repetidos. Então, ele faz uma verificação do que já foi lançado anteriormente, para que não seja registrado aí, no caso, itens repetidos internos a esta coleção, tá? Deixa eu só arrumar aqui um pouco mais. Podem digitar aí, por favor, para a gente testar. Quem já terminou, pode executar para ver. Então, o objetivo dessa classe, dessa coleção, é armazenar dados, só que não deixar que sejam dados armazenados de forma repetida. Para mim aqui ele imprimiu item C, item B e item A, nessa ordem. Ah, então. Ele imprimiu como? Item C, item B, item A. Ah, então. Como é que ele fez observe que este objeto, se nós analisarmos, ele é do tipo filo, né? First in, last out, ou seja, primeiro a entrar, último a sair. É um tipo de fila em que o primeiro elemento que foi cadastrado, o item A, foi o último elemento a aparecer na lista, não foi? Ele apareceu item C, item B e item A. Essa foi a ordem da impressão. E ele não considerou este item repetido, né? Como ele está repetido, ele não foi lançado aí para vocês. Vamos concluir esse exemplo. Mas ele não saiu na ordem por quê, professor? Não, ele não sai na ordem, porque esse nossa classe, ela é do tipo, você depois vai poder pesquisar, filó, né? No caso, o primeiro a entrar, o último a sair. Então, first in e last out. Primeiro a entrar, último a sair. Como é que faz para mudar isso se eu quisesse fazer imprimir? Não. Não faz. Aí você vai ver uma outra estrutura, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que ela funciona FIFO. First in, first out, ou seja, primeiro a entrar, último a sair. Daqui a pouco não vamos chegar nela, tá? Essa estrutura funciona assim, é uma estrutura de dado que funciona first in, last out. Então, primeiro a entrar, último a sair. Ah, sim. É uma característica desse set, tá? Vamos usar um outro que fará a lista da forma correta, que é o kill. O kill, ele funciona first in, first out. Fizeram, pessoal? Só o Matheus, por enquanto? Beleza. Beleza? Testou? Também funcionou? Viu que a ordem ficou invertida?
e ele não registrou o repetido, né? E essa é uma outra característica. Itens repetidos... É por causa desse hash set? Não, hash set não. Na realidade, o set mesmo, tá? Aqui, esse hash set é a classe abstrata. Oi? Tem uma diferença aí. Oi? Parou, né? Na realidade, é pelo set que não deixa repetir, tá? O hash set é apenas uma classe que era característica do set, implementa alguns métodos e ela é uma classe física, né? Esse hash set é um construtor de uma classe física e esse set aqui é uma classe abstrata. Mas a característica desse set aqui, tá? Ele é que faz com que não possamos deixar repetir os dados. Ele não deixa repetir os dados na lista. Muito bem, todos já devem ter terminado, né? Podemos passar para o próximo exemplo? Por mim, de boa. Vamos lá. Então, estamos, do nosso material foi o set. Agora nós vamos implementar o list, que é uma coleção ordenada que pode conter elementos duplicados, tá? Então, esta nossa classe list, ela não impede que elementos sejam lançados duplicados, tá? Não impede isso. Vamos fazer um exemplo, então, de list. Então, aqui nós iremos agora, neste momento, fazer aqui uma nova classe. Essa aqui será a list exemplo. Pessoal, aqui conseguiram fazer normalmente? Tem alguém parado aqui nesse item para a gente seguir para o próximo? Dou-lhe uma. Acho que não tem ninguém, né? Muito bem, então vamos lá, vamos continuar. Vamos fazer o list. O list em questão. Vamos criar aqui o list. Vamos importá-lo, né? Ele também fica no útil. Essa lista de números inteiros, tá? Só que para que possamos instanciá-lo também, é necessário que usemos uma estrutura de array. Então, vamos usar um array list aqui, para que possamos instanciá-lo. Array list. Array list.
Muito bem. Vamos fazer aqui uma entrada de dados também, tá? Então, vamos declarar aqui, vamos importar também. Vamos importar nosso scanner. Além de criar na lista, vamos criar o scanner também, tá? Vamos colocar um elemento aqui, inteiro elemento. Vamos fazer uma repetição aqui que ele vai solicitar, então, a diferença do array normal, né? O array nós temos definido um tamanho para ele. Esse nosso objeto que está sendo associado então da list, o tamanho não é fixo, então nós podemos trabalhar aí com a possibilidade de aumentar a lista, né? Sem que sejamos que defini-la no início da programação, tá? Então vamos colocar aqui um while enquanto true. Vamos aqui começar fazermos o system aqui. Insira um inteiro positivo ou -1 para encerrar. Elemento. Então vamos fazer a entrada nele do elemento que está sendo lançado. E esse elemento vamos armazená-lo na lista, tá? Nosso objetivo é armazená-lo em nossa lista. Um erro aqui, vamos ver depois. Elemento. Se o elemento for igual a -1, ele vai parar a repetição. Então ele vai adicionar na lista, ó, lista ponto. Vamos adicionar aqui o elemento. Fechou. Aqui está correto. Tudo bem, vamos continuar. Então nós vamos adicionar o elemento na lista. Depois de ele estar lançado na lista, né? Se enquanto a pessoa não digitar -1, ele vai ficar solicitando para que estejamos armazenando um elemento. Vamos usar aqui um for otimizado, tá? Este for será o seguinte: int i, ele vai olhar a lista toda e vai escrever na tela todos os itens que estão cadastrados junto com seus índices. Essa lista aqui, ela funciona muito similar. Então, ela tem um índice e tem um valor armazenado. O índice, o primeiro índice dessa lista, depois desse índice, na sequência, os valores estão relacionados a esse índice, tá? Então, vamos fazer aqui um system. Vamos fazer um system aqui. O F aqui. Índice. Barra de linha. E aqui vamos colocar o elemento, o item, e o índice deste elemento em seguida, tá? Então, nós temos aqui uma propriedade, aliás, um método chamado índice of. Eu ia aqui. Index of, ele vai retornar o índice e vai escrever nessa relação aqui.
Muito bem. Vamos então agora, quem já terminou essa parte aqui, Professor, já pode tentar. Oi. Oi. um erro aí no elemento. Só um momentinho. Um erro aonde? No elemento? Isso. Aqui que você fala? É como se não tivesse aberto alguma coisa aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Abriu aqui, fechou. Fechou. Ponte ver o elemento. Não tinha declarado ele ainda. Tá falta pro static void main ali. É verdade. Nós não temos a classe principal aqui. Muito bem. Static void main. Muito bem. Muito bom. Vamos só refatorar aqui para ele formatar o texto melhor para vocês. Pronto. Acho que coube tudo aí na tela, né? Tenta executar aí para vocês verificarem o que está lançado. Vocês vão então executar, ele vai solicitar para vocês lançarem. Oi. Esse 2 pontos ali no int e 2 pontos lista, esse 2 pontos significa o quê? Que ele tá fazendo o quê? Então, vamos lá. Vou tentar te falar o seguinte. Esse for aqui é um for que a gente chama de for otimizado. Os elementos que estão na lista são elementos do tipo inteiro, correto? Quando a gente usa a estrutura da for e colocamos esses 2 pontos, o que o for fará? Ele vai saber o tamanho dessa lista, ele vai incrementar, vai passar item por item dessa lista e vai adicionar ao i. Então, vocês vão armazenar valores inteiros nessa lista. Então, este for otimizado, ele vai rodar dentro dessa lista. Vamos imaginar que essa lista tenha 4 elementos. Então, o item 0 ele vai armazenar no i, e o i vai escrever na tela o que está armazenado no índice, no caso, vai mostrar o índice dele, o que for armazenado naquele item da lista. Ele vai seguir toda a lista apresentando o que está armazenado na lista, que ele está atribuindo aí, e em seguida ele vai mostrar aqui o valor do índice que está associado, né, este elemento. Tá? Esse aqui é o elemento armazenado que ele vai passar automaticamente pelo for. Vocês querem? Eu vou executar aqui para vocês darem uma olhada. Vou executar aqui para vocês verem o que eu estou mencionando. Observem, eu vou adicionar aqui o valor 5, 6, 7, 8. São 4 elementos. 5, 6, 7, 8. Vou agora lançar o -1 para parar a repetição. Observe o que ele fez. Nós lançamos o valor 5, 6, 7, 8. Então, automaticamente, temos o item 5, o índice dele é 0. Ou seja, ele está armazenado na primeira posição da lista. O item 6, armazenado no índice 1. O item 7 no índice 2 e o item 8 no índice 3. Então, esse é o objetivo desse for aqui. Este for otimizado. Ao invés de eu ter que fazer o seguinte, ao invés de eu ter feito isso aqui, ó, 0, né? Ponto e vírgula. Lista ponto size. E mais, ao invés de eu fazer isso aqui, que é -1, ao invés de eu fazer isso, né, eu posso aqui, neste sentido, aqui ele está retornando o valor, tem que retornar o valor inteiro. Ao invés de eu fazer desta forma aqui, o que eu faço? Eu simplifico, coloco os 2 pontos, o for automaticamente vai olhar que o size tem um tamanho, a lista tem um tamanho específico, ele vai percorrer todos os elementos desta lista. Então, esse daqui seria um for otimizado. Vocês depois poderão observar que toda vez que eu tiver uma lista, um array, eu posso colocar o meu array deste lado. Evidente que eu tenho que declarar aqui o tipo primitivo que está declarado a minha lista. Ó. Observe, a lista é do tipo inteiro.
Se essa lista fosse do tipo string, eu teria que lançar aqui uma string, tá? Seria aqui string. Então, este i aqui não está destinado àquele i normal do for que vai incrementando, passar elemento por elemento. Ele está aqui para receber o item que está armazenado na lista um a um, né? Então, se nós armazenarmos 4 itens, ele vai lançar um por um nesta variável que nós declararmos aqui. Como a lista é do tipo inteiro, eu defini aqui do tipo int para que os valores fossem recebidos, tá? É essa o conceito desse for aqui, tá? Esse for otimizado. Então, ele analisa que é uma coleção e ele vai incrementando item por item armazenado dentro dessa coleção automaticamente. Deixa eu só simplificar e tirar esse CLN aqui para ele não pular de linha. Vou lançar agora outros dados. Vou lançar aqui 19, 5, 78, 4, né? Então, olha lá. Primeiro elemento, 19. Segundo, 5. Terceiro, 78. O quarto, 4. Lançar o menos 1, ele vai parar. Aí ele lança para mim, ó. O item 19, como nós vimos, está armazenado no índice 0. O índice 5 está armazenado no índice 1. O item 78 está armazenado no índice 2. E o índice 4, aliás, o item 4 está armazenado no índice 3. Este índice aqui nós vamos usar daqui a pouquinho para que nós possamos apagar. Quando eu quero apagar um elemento dentro da minha lista, eu tenho que passar esse índice aqui para que eu possa apagá-lo da minha lista. Tá? Todos conseguiram fazer essa primeira parte aqui? Sim. Alô, professor, tá me ouvindo? Oi, Oi? estou ouvindo. Ah, tá. Não, Pode falar. consegui, deu certo aqui. É que meu microfone tá ruim, às vezes eu Ah, deixo desligado. O Pedro pediu para você adicionar ele. não, beleza. Ah, tá. Ô, Ah, ele professor. tá aqui? Eu não sei, Não tô tá. esperando. Que aqui aparece para mim as pessoas que estão para ser adicionadas. Ele não apareceu, não. Será que ele entrou num link de outro professor? Tá no link errado. Vou avisar ele aqui. Tá certo. Eu acho que ele tá no link errado. Fala pelos outros. Agora chegou. Agora ele chegou tá. aqui. Já tá adicionado. Obrigado. Vou desligar aqui, senão meu Tá. microfone tá Joia. legal. Ô, professor, Oi, diga. o meu ele tá com um erro ali no int elemento no ponto e vírgula. Ah, tá. Você tem que colocar isso aqui, ó. Public static void main. Ah, tá. Lancei isso aí para você. Então, nosso objetivo deste exercício da lista é que estejamos armazenando nessa lista números inteiros e se digitarmos ali o valor -1, ele encerra a repetição, a solicitação dos dados. Né? Após isso, apresentamos a lista que está armazenada. O menos um não entra porque já cai ali no break. Exatamente. O -1, na verdade, é um sinalizador apenas para sair da repetição. Até ao invés de ser -1, ó, se a gente falar o seguinte, insira um número positivo. Ou podemos colocar aqui negativo, né? Para encerrar. Ou seja, se a pessoa digitar um número menor que 0, ele para a repetição. Opa! Menor que 0. Então, ele insira um número um inteiro positivo ou negativo para encerrar. Então, ele vai encerrar o lançamento de dados, né? Então, digitou um número negativo, ele para de executar, ele vai cair no break e automaticamente sai do while, tá? Caiu no break, sai do while e vem para esse for otimizado para mostrar o resultado aí da nossa lista.
Conseguiram, pessoal? Eu vou continuar, tá? Então, primeira coisa que nós fizemos, nós lançamos os itens na lista, né? Depois apresentamos em tela os itens armazenados nesta lista. Agora a nossa próxima missão será apenas digitar um número para que seja removido da lista. Vamos remover um item da lista, tá? Então, para que façamos isso, vamos solicitar para que esse item seja removido, né? Então, vamos colocar aqui informe índice que deseja remover. Agora vamos apresentar o item que será removido, né? Então vamos remover. O item. Aqui nós estamos na lista usando o get. Esse passo o índice que eu quero ler e vai mostrar que o elemento está neste. Vou enter aqui só para que vocês enxerguem. Pronto, apenas isso. Isso aqui indica que ele vai remover o item. Vamos mostrar depois a lista com o item removido, só para que... Aí podemos até usar esta outra, copiar esse código aqui. Pronto, já encerramos aqui o código. O código ficou um pouquinho maior, né?
Quem já terminou a digitação, então o conceito é armazenar os itens na lista, vai apresentar a lista para vocês, em seguida vai solicitar um índice para que seja removido, né? Informa o índice que deseja remover, você vai informar esse valor desse índice, aparecerá para vocês a confirmação de qual item será removido. Então nós temos lista.get, este elemento aqui é o índice que será escolhido para excluir. Vai apresentar o índice, em seguida vai... aliás, faltou o comando aqui para remover, desculpa, faltou só um comandinho aqui para remover o item, né? Agora com esse comando aqui a gente vai remover ele da lista e depois vocês mostrarão a lista novamente com o item removido. Com muito código, né? Não vai dar certo, só vamos conseguir. Pessoal, alguém está precisando ver a parte do início do código? Tá bom assim? Esse trecho. Eu rodei aqui e deu certo. Ah, perfeito. Ótimo. Então, João Manuel, apagou o item corretamente. Essa linha aqui você já tinha digitado, remove? Sim, eu digitei. Ah, ótimo. Alguém mais já conseguiu terminar? O meu, eu acho que ele não removeu o item, não. Ah, tá. Então, vê se você digitou essa linha que está na linha 23 aqui, ó. Linha 23 do meu código. O meu Ah, funcionou não. também. Digitei esse aí. Ah, tá. Digita essa linha aqui que está faltando, então. O meu também não tinha removido, não. Eu digitei e agora deu certo. Beleza. O tamanho da fonte está bom aqui ou quer que diminua? Ou aumente? Aumentar um que vai ficar menos código sendo exibido, né? Muito bem, então acho que a maioria já conseguiu, né? Podemos seguir para outro exemplo? Então nós já fizemos o exemplo sobre set, temos agora um sobre list, acho que o próximo é map. Deixa eu ver aqui qual é o próximo.
O próximo é map. Então, nessa lista aqui, vocês poderão, outro item, né? Vocês poderão lançar itens repetidos, tá? Nada impede de lançarmos repetidos. Então, vamos imaginar, vou testar o meu aqui, tá? Com vocês. Vou executar alguns aqui, vou digitar alguns números. Digitei o 5 de novo. Está lá, o 5 está na 0. No índice 0 também ele armazenou aqui. Então, agora, podemos remover, escolher um para que seja removido. Então, ficou ali o índice 0, número 6. Removido com sucesso. Ele deu um errinho aqui no índice, mas deu certo. O 5 continuou e nós apagamos o 5 da posição 0, que ficou o número 6 agora na posição 0, daquela minha relação que eu tinha lançado. Então, o list não proíbe o lançamento repetido. Então, vamos salvar isso aqui. Vamos partir agora para o exemplo map. Então, map chave-valor, tá? O conceito de chave-valor. Então, vamos inserir aqui uma nova classe. Então, estamos trabalhando hoje com coleções Java, né? Coleções são estruturas de dados. Por enquanto, nós vimos o set, a estrutura set, que é uma estrutura filo, né? First in, last out. Primeiro a entrar, último a sair. Vimos uma lista. A lista, normalmente, entrando na sequência, indexada, né? Então, por ser indexada, eu posso mostrar lá na ordem crescente com na ordem decrescente da lista, não tem interferência. O set não aceita itens repetidos, o list aceita. Agora trabalharemos com map. Map é uma estrutura chave-valor, tá? Então, vamos colocar aqui map, exemplo de um map. Aqui o nosso public static. Muito bem. Então, vamos importar aqui, vamos importar a nossa classe map. E vamos ter que importar também um hash map para que possamos instanciar aí o nosso objeto. Muito bem, vamos lá. Então, map. Esse nosso map será chave-valor strings, né? Então, string. Vou colocar aqui um objeto map. Objeto map. E agora vamos lançar instanciar, né, o nosso objeto. Muito bem. Agora, então, o método de inserirmos aqui, até o momento nós usamos aqui o ADD, né, para inserirmos os elementos. A nossa lista, o set, usamos o ADD para inserirmos, né, os elementos. Neste outro exemplo aqui, no list, nós fomos inserindo também os elementos via o ADD. E agora nós vamos usar um outro método. Ele usa um método diferente para inserir informações, tá? Então, o método que usaremos aqui para inserir a chave-valor é a seguinte. Put servirá para armazenar chave-valor, tá? Então, vou colocar aqui a chave, ó. Já até aparece o key-value, né? Chave-valor. Vou colocar aqui C1 como a primeira chave. Vamos colocar aqui valor 1. Nós não podemos lançar chaves iguais, tá? Então as chaves têm que ser todas diferentes. Os valores podem até repetir, mas as chaves devem ser diferentes. Então, lancei aqui, ó. Observe, ficou valor 1 e valor 1 na chave 1 e chave 5, então não terá interferência nenhuma, né?
as chaves elas são distintas e podem ser usadas aí. Aliás, as chaves não podem ser iguais, as chaves são diferentes, mas os valores podem repetir, não há interferência nisso. Muito bem, então lançamos aqui este armazenamento chave-valor, um conceito que, caso vocês estejam estudando aí banco de dados não relacional, né, vocês verão essa estrutura chave-valor. Existe também uma estrutura similar a esse conceito também para armazenamento de dados quando trabalhamos nos dispositivos Android, né, o sistema operacional lá, você pode armazenar também chave-valor, é uma estrutura de armazenamento de dados, de configurações, por exemplo, do sistema. E aqui também serve para que nós estejamos armazenando essas informações. Feito esse armazenamento, vamos criar aqui uma chave de busca, tá? Vamos procurar pela chave C3. Então, como é que funciona essa busca, né? Existe aqui um método específico para a busca de chaves. Então, constraint key. Vamos procurar por chave, poderíamos procurar por valor também, mas vamos procurar pela chave. Então, aqui vamos lançar a chave. Ó. Essa mesma string aqui que nós armazenamos C3, eu estou usando aqui na chave. Então, este método ele retorna para mim verdadeiro ou falso, se ele encontrou ou não, tá? Então, ele retornar na verdadeiro, se ele achar a chave. Então, vamos colocar aqui como ele retornando verdadeiro. Valor da chave. Vamos uni-la aqui com o sinal de igual e vamos colocar aqui outro objeto. E vamos dar um get mostrando o valor que está armazenado neste item, nessa chave da nossa estrutura map. Então, vou colocar aqui a chave em questão que foi encontrada. Caso isso aqui retorne false, então isso indica que o elemento não foi encontrado. Vamos mostrar aqui uma mensagem do item. Vamos lá, pessoal, tenta digitar aí, por favor. Professor, Se vai funcionar para vocês o código. Oi. se os valores forem, além de strings, forem inteiros, forem booleanos, como que fica a declaração do mapa? Você trabalhar com o quê? Se os valores, a chave tudo bem ser só string, mas se os valores forem de tipos diferentes, tipo inteiro, além de string, ou sei lá, booleano, qualquer outro tipo. Pois é, nesse contexto. Entende? Nesse contexto aqui, você vai ter que convertê-los, tá? Você vai ter que pegar o valor e converter no que você precisa. Eles Não tem basicamente como trabalham declarar? com chave-valor de tipo string. Oi? Não tem como colocar um tipo dinâmico ali, no map string, Pois string. é, na verdade, nesse conceito aqui não tem. Você, na hora que você estiver lendo o dado, você vai convertê-lo para o dado que você deseja. Na hora da leitura. Esse conceito ainda não foi evoluído. Até lá no Android, até a gente consegue fazer o que você está pensando aí. Armazenamos tipos primitivos, a chave continua sendo string, né? Mas aí você trabalha com tipos primitivos diferentes no valor armazenado. Mas por enquanto, trabalhamos com string aqui apenas. Ok. Conseguiram fazer esse exemplo?
E para concluir isso aqui, então, nós armazenamos o valor, é possível também que estejamos lendo os valores armazenados, né? Então, podemos aqui fazer um for também. Esse for otimizado. As chaves aqui, né? Passar as chaves. Vamos fazer aqui um key set. Muito bem, esse aqui vocês vão percorrer o mapa, o Object Map, né? Todinho, apresentando todas as informações armazenadas nessa estrutura chave-valor. Concluíram, pessoal? Ele não mostrou dentro da ordem também, né? É isso, dentro da ordem também. O próximo que vai mostrar é o primeiro que entra, o primeiro que sai, né, no próximo também. Esse daí, como ele tem índice, todos que têm índice, a gente pode manipular, né, a forma de visualização deles. Mas esse, nessa situação, ele vai mostrar no item que entrou e saiu, né? Vou executar o meu aqui também. Ele vai solicitar aqui Aliás, ele vai mostrar a chave. E vai mostrar o restante das nossas informações. O meu ficou fora da ordem aqui. Feito, pessoal. Podemos partir para o último? O último dessa primeira parte, né? Ainda tem o segundo horário de aula. Então vamos lá, só para o último aqui, vamos lançar aqui o nosso primeiro que entra, primeiro que sai. Então vamos fazer o import desta estrutura aqui. Nessa estrutura aqui,
Vamos também usar uma outra classe para instanciar, sabendo que Q é uma outra classe abstrata. Dar aqui o linked list. Muito bem. Então, normalmente aqui vamos instanciar nosso objeto. Então, esse é o objeto de fila, né? Aqui nós vamos usar o mesmo método de inserção de dados. .add. Passar aqui o item A. Aqui de novo, esqueci, né? Vamos usar também o iterator para navegar em todos os registros. Vamos importá-lo aqui. Vamos adicioná-lo. Iterator fila. Teste e verifique como a lista estará saindo. Qual será o resultado que estará sendo apresentado?
Conseguiram, pessoal? Ô, professor, Oi. esse aí que é o que faz sair na ordem? Isso. Saiu o seu na ordem ou não? Sim. Esse faz. Esse daqui é o FIFO. First in. Opa. First. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Qual que era o inverso desse? É o primeiro a entrar, o último a sair? É o 7, né? É o 7, né? É o 7, isso. Exatamente. Conseguiram, pessoal? Beleza. Beleza? Ah, tranquilo. Então é o seguinte, nós fizemos então aí alguns testes. No livro de vocês, eu acredito que só deva fazer um teste com array list. Aí nós adaptamos aí, fizemos um list dele, né? E os demais aí, o map, o set e o que não tem exemplos no livro de vocês, não achei pelo menos, né? Então fica para que vocês tenham aí possibilidades depois, caso queiram implementar esses collection, né? Que é, como eu mencionei, o objetivo desse collection é pensarmos aí em estruturas de dados, em coleções, caso tenhamos necessidade de utilizar, vocês têm já esse desenho com os quais vocês poderão estar desenvolvendo as atividades de vocês, no caso até profissionalmente, né? Com essas estruturas de dados que estão aí relatadas. Eu vou agora listar para vocês os exercícios para que vocês possam desenvolver aí, você desenvolver esses exercícios. Só estou acabando de postá-los aqui no Ava. A internet está um pouquinho lenta. Não sei se é o Ava de vocês, a minha. A internet que também já está abrindo o bico. Só mais um momento, já está acabando aqui. Pronto, já está lá lançado. Agora vocês podem acessar o Ava, tá? Na seção 4.3,
Temos duas atividades objetivas, atividade objetiva 11 e 12, e o roteiro prático 12, para que vocês desenvolvam, tá bom? Então, vou fazer um pequeno intervalo agora aqui. Às 8, às 20 horas e 45 minutos, eu retornarei com a nossa aula. Até daqui a pouco. Até, professor.